RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Na semana passada celebrou-se mais um dia das Forças Armadas, o 6 de setembro. A cerimônia restrita apenas a alguns convidados, não houve juramento de bandeira de novos soldados recrutas, tendo o evento sido marcado apenas com dois discursos, um do Brigadeiro-General, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, e outro do Presidente da República, Carlos Villanova. Nos dois discursos, destacou-se sobretudo a necessidade de se afetar mais meios às Forças Armadas para que possam modernizar, no fundo, a resposta às suas atividades, particularmente a Guarda Costeira, com o Presidente da República a apelar por mais meios para o combate à pirataria marítima e outros tipos de crimes que acontecem nas águas são-tomenses. Ambos os discursos ignoraram, podemos assim dizer, por completo, os acontecimentos de 25 de novembro, registrados há quase um ano, precisamente no recinto do Quartel-General das Forças Armadas, onde se comemorou este ano o 48º aniversário das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Adélcio Costa, eu começo consigo. Estes dois discursos fizeram bem essas duas autoridades ignorarem, não se referirem aos acontecimentos de 25 de novembro do ano passado. De resto, as temáticas abordadas são recorrentes. Como é que vê também para estes apelos a mais investimentos nas Forças Armadas? Bem, os dois discursos faltava, no meu entender, faltava falar de 25 de novembro, porque nós sabemos que a questão da vida humana, a morte das pessoas aconteceu justamente no quartel. E, no meu entender, mesmo que não condenasse nos seus discursos, tanto o primeiro-ministro como o presidente da República, ou o brigadeiro, desculpa, como o presidente da República, sobre a questão do 25 de novembro, pelo menos aconselhava que cenas como essa não deveria nunca mais acontecer no quartel. Não vi nada que pudesse, pelo menos, despertar a consciência ou da prevenção deste tipo de comportamento, porque todos nós sabemos que as pessoas morreram no quartel, todos nós sabemos que foram os militares quem assim praticou o crime, porque nós tivemos imagem e vídeo que comprova a tortura e coisas que nunca mais vamos esquecer, para quem acompanhou, quem é dessa geração que viu tudo isto que aconteceu no quartel no passado dia 25 de novembro. Então, no meu entender, ambos os discursos ficaram vazios, porque até hoje isso fere, isso mancha, isso deixa a nossa força militar, que é essencial, com uma mancha vermelha, e que deixa-nos com uma sensação que os militares têm a justiça própria, têm a forma de agir própria, e que parece estar acima da lei, e que não tem uma conduta que é defender a pátria, que é ir pela verdade, ir pela justiça. Por isso que eu acho que o discurso faltava aqui alguma coisa. Quanto a investimento, precisamos equipar a nossa força militar, porque o mundo está mudando e as coisas estão avançando. Não faz sentido termos uma força militar sem tecnologia moderna, sem aquilo que se espera base para que a força militar possa prestar o serviço à nação como é devido. E outra questão que nós temos que urgentemente pensar é repensar a nossa força armada em todas as vertentes, em vertente da engenharia militar, há coisas sociais que os militares deviam fazer, que não estão a fazer, na vertente da agricultura, por exemplo, os militares não contribui muito para que nós possamos ter uma agricultura mais avançada. Hoje nós separamos nossa força militar, se perguntamos o que é que fazem, se nós vamos olhar, é muito pouco em termos daquilo, a visibilidade daquilo que é a ação social da força militar, nós temos muito pouco. Então é preciso que intervenha na área da agricultura, contribuindo para que o nosso país tenha produtos agrícolas, que é fundamental. Outra questão na área marítima, precisamos fazer mais, além do controle da pirataria, de outras coisas que queremos fazer, por que não buscar
também que nossas forças militares possam, se calhar, buscar peixe, fazer alguma coisa para que possam contribuir para a dieta alimentar, mesmo na força militar. Então, é necessário que nós tenhamos a consciência de que tudo isso pode ajudar a nossa força militar a trabalhar no sentido. Estamos A a nossa ouvir força com militar. cortes, mas ouvimos. Sim, ajudar a nossa força militar a trabalhar no sentido de contribuir para que não seja só a despesa para o Estado, mas também que tenha alguma contribuição, mesmo que não seja tão grande, mas que seja uma contribuição rentável para a nossa força militar. Portanto, são coisas que nós temos que repensar, porque se vamos ver, se prepara muito a força militar, mas não há guerra, não há conflitos, não há nada assim tão emergente, nós podemos desenvolver a nossa força militar. Força militar é necessário, é verdade que é necessário, não podemos dispensar, mas também que nós possamos colocar a nossa força militar numa ação mais ajudadora à nossa economia, à nossa vida social como tudo. Por isso que espero que alguém do direito repense a nossa força militar para o futuro, porque não vale a pena mandar jovens, porque nós falamos da criminalidade, grande parte dos jovens que cometem crime saem da força militar, muitos deles vão para esse serviço militar, quando saem vazio, e quando não tem nada para fazer, não aprende nenhuma arte lá, não faz nenhuma formação profissional, e quando saem, e muitas vezes o mundo militar, o mundo de crime é que compensa do que estar na vida para fazer alguma coisa. Então, por isso que é necessário repensar a nossa força militar. Obrigado, Adélcio Costa. Fica então o apelo para que se repense a força militar que se quer para São Tomé e Príncipe. Meyer António, como é que viu também a comemoração destes 48 anos das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, sem qualquer referência aos acontecimentos de 25 de novembro do ano passado, mas com mais uma vez apelos para mais investimentos nas Forças Armadas? É assim, eu não sei se muitos acompanharam os discursos de Tomás Sankara, que eu considero que talvez o maior africano que já existiu. Ele dizia o seguinte: um militar sem formação ideológica é um autêntico potencial bandido. Se nós vemos, fazer uma comparação, eu vou entrar no tema, mas eu vou fazer uma comparação entre aquilo que acontece na África Ocidental, na África Central. Nós vemos que os golpes de Estado da África Central têm uma formação, têm uma condição ideológica. Eles pensam no país, enquanto na África Central pensam em conquistar o poder. Para nós ver uma diferença entre esses dois. Em São Tomé e Príncipe, eu pergunto, vamos falar assim abertamente, e nenhum político teve essa coragem ainda. Para que servem as Forças Armadas? Nós somos um país que tem mais mar do que a terra. Será que nós não estamos para fazer uma reforma das Forças Armadas e apostar só na parte marinha, no guarda costeira? Temos exemplo de país como Costa Rica, que abdicou de toda a Força Armada e apostou o valor gasto nas Forças Armadas, inverteram esse valor na conservação do ambiente e aumentaram o seu índice de desenvolvimento humano e tornaram um país mais desenvolvido fazendo isso. Deixaram de apostar nas armas e nas Forças Armadas para a preservação do ambiente, e hoje ir para Costa Rica é caro, mas está sempre cheio, porque as pessoas vão lá para ter o turismo de qualidade. Nós ainda continuamos dando muito dinheiro às Forças Armadas, muito mais, há mais aposta nas Forças Armadas do que na agricultura, do que na pesca. Então, nós falamos há pouco da delinquência. Só para nós vermos quanto mais dinheiro nós damos às forças de defesa, mais vai estar aumentando a delinquência. Enquanto nós devíamos pensar em apostar na questão mais produtiva. Vamos às Forças Armadas. Eu sou daqueles que acho que devemos reconstruir as Forças Armadas, remodelar as Forças Armadas e apostar na Guarda Costeira ou na Marinha, como quiserem se chamar. Deixar a parte terrestre com a Polícia de Segurança Pública e apostar na parte terrestre, em Marinha. Isso para nós é suficiente com o país que nós temos. Dar condições à Marinha para que possa fazer fiscalização constante nas nossas águas e teremos rendimentos e também acabaríamos com um grande bolo de investimento de Estado que vai para muitos que não, dizemos assim, produz riqueza.
Embora nós conhecemos que a Força Armada tem outros papéis, mas a produção de riqueza propriamente dita não faz. É só despesa. Essa despesa poderia ser investida em outro local. Não falaram de 25 de novembro. Não falaram por quê? Porque não convém. Se as Forças Armadas realmente estivessem interessadas no desenvolvimento do país e na melhoria do país, seriam os primeiros a falar de 25 de novembro. Porque queriam o nome de Forças Armadas limpo. E o nome de Forças Armadas não tem um nome limpo ainda. Ainda se conota 25 de novembro com as Forças Armadas. Se foi um grupo que fez isso, mas quando a Força Armada omite isso, quando o próprio presidente da República omite isso, quer dizer que acham que aquilo que foi feito foi bem feito. Porque se há algo que mancha o nome das Forças Armadas, então devia ser a Força Armada o primeiro a exigirem que isso seja resolvido o mais rapidamente possível para o bom nome da instituição. Por isso, a omissão disso, para mim, é uma assumida culpa das Forças Armadas que fizeram isso e não querem falar disso, que foi um mal feito. E acham que devem continuar impunes face a isso. Então, quando dizem que obedecem às leis, mas não falam daquilo que aconteceu, que desobedeceu às leis, então eu não sei como vou classificar as Forças Armadas. Por isso, eu só diria que temos que repensar nossas Forças Armadas, realmente devemos ter na forma como temos nesse momento, e se não devemos fazer uma remodelação completa das Forças Armadas de Segurança Pública. É a minha opinião quanto a isso. Obrigado. Obrigado, Meyer. Fica então o desafio, a reflexão sobre a pertinência ou não de uma remodelação das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Liberato Muniz, como é que viu a comemoração destes 48 anos das Forças Armadas, a situação do 25 de novembro totalmente ignorada nos dois discursos do dia, mas sim apelos para mais investimentos? Qual a sua leitura? Eu não sei se está a reparar, mas nós em São Tomé e Príncipe estamos do que aconteceu no dia 25 de novembro. Isso porque eu acho que era a intenção de toda a gente, todos os santomenses, verem os órgãos de comunicação social, assim como está aqui agora a Rádio Somos Todos Primos, e como tem estado em várias outras oportunidades, falando abertamente das coisas, de modo que as pessoas ganhem a consciência de que aquilo que efetivamente aconteceu. E o que nós vemos é que o silêncio do Presidente da República e o silêncio do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas no dia da comemoração das Forças Armadas, dia 6 de setembro, é a continuidade daquilo que tem sido em São Tomé e Príncipe em relação a toda a comunicação social, que também é tutelada pelo governo. Então, o que eu acho? Eu acho que nós estamos a abrir um grande precedente em São Tomé e Príncipe. E os órgãos de soberania, particularmente o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, têm dado a entender que tens que ter medo das Forças Armadas. Então, se essa ideia é para se ter medo das Forças Armadas, então nós estamos a criar totalmente de forma errada umas Forças Armadas. Porque a Força Armada deve ser respeitada, deve ter pessoas com dignidade e deve respeitar as leis do Estado e ao poder civil. E é o que nós não estamos a tentar encontrar em São Tomé e Príncipe. Porque cada vez que fala um dos representantes dos órgãos de soberania em relação ao dia 25 de novembro, o que nos parece mais diretamente é que eles têm medo. E esse medo não pode continuar, porque senão nós estamos a dar uma força portentosa às Forças Armadas para que eles possam se sobrepor ao poder político em São Tomé e Príncipe. E isto é grave. Por quê? Então, o que eu acho é que o caso do 25 de novembro devia ser obrigatoriamente falado tanto pelo Presidente da República no seu discurso, ainda mais pelo chefe de Estado-Maior, que tem a responsabilidade de, limpar o nome dos militares. Porque nós lá em cima, nós nas Forças Armadas, temos gente sim, temos militares com dignidade, temos militares que querem o melhor para São Tomé e Príncipe, temos militares que com certeza querem ver rapidamente isso esclarecido. E o que nos parece cá fora é que não se quer que isso seja esclarecido. Isso dá a entender uma coisa ainda mais perigosa, é que a conivência
dos órgãos de soberania em relação ao que aconteceu no 25 de novembro. Mesmo não sendo verdade, é o que nós que estamos cá fora entendemos, porque não se entende como é que se pode proibir praticamente o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, de falarem abertamente de uma coisa que deve ser entregue à Justiça e apelar N vezes para que isso seja resolvido. E eu acho que foi um erro cometido, um erro que pode lesar muito a democracia no dia 6 de setembro. O primeiro 6 de setembro, depois do dia 25 de novembro, não se ter falado de um caso tão grave e com uma marca muito forte. É que a cerimônia aconteceu precisamente no local onde aconteceu o massacre. Era mais uma razão obrigatória para que particularmente o Presidente da República, particularmente o seu Estado-Maior, que tinha no palco tanto o Primeiro-Ministro, como o Presidente da Assembleia, como o Presidente do Supremo Tribunal, como o Procurador-Geral da República e por aí fora, falassem desse caso, para lembrarem que é um caso que mexe com toda a estrutura de São Tomé e Príncipe. Agora, o que é que eu entendo das Forças Armadas em São Tomé e Príncipe? Eu entendo que ela deve ser dimensionada, deve ser feita a dimensão de São Tomé e Príncipe. E neste momento eu acho que nós temos uma Força Armada muito mais do que aquilo que nós precisamos. Então, eu acho que é preciso rentabilizar rapidamente as Forças Armadas, dar as condições para o grupo que nós queremos que seja Forças Armadas e tirarmos outras pessoas para a segurança efetiva em São Tomé e Príncipe. E eles podem ajudar. Pode-se dar formação nesse sentido para que este trabalho possa ser feito. Porque São Tomé e Príncipe, amanhã, se tiver uma guerra ou coisa parecida, não são os nossos militares que vão resolver o problema. Nós temos que contar, de certeza obrigatória, com apoio externo. Então, eu acho que nós temos que encontrar uma Força Armada digna, uma Força Armada respeitável, mas a dimensão do país. E nenhum Presidente da República, nenhum Primeiro-Ministro, nenhum Presidente da Assembleia pode ter medo das Forças Armadas como aquilo que nos parece, cada dia que passa, que está acontecendo em São Tomé e Príncipe. Isto é muito mau para os militares, e isso é muito mau para São Tomé e Príncipe, porque eu tenho certeza que nem os militares, os verdadeiros militares, querem que isso aconteça, porque o que eles querem em São Tomé e Príncipe é que eles sejam reconhecidos como uma instituição de nome, uma instituição respeitável, uma instituição que colabora em defesa de todo o São Tomé e Príncipe, sempre que necessário. É isso que nós queremos, é isso que os nossos dirigentes não querem que aconteça. Eu apelo aí ao ministro que tutela a pasta da comunicação social. Ou esse ministro, de uma vez por todas, age dentro da comunicação social, ou ele não está lá a fazer rigorosamente nada. Porque não se vê em São Tomé e Príncipe, na Rádio Nacional, nem na TVS, qualquer debate aberto em relação aos graves casos que acontecem em São Tomé e Príncipe. E não se tem que estar com medo da oposição ou com medo do governo. É preciso debater, é preciso trazer ideias, é preciso promover o contraditório, é preciso que as pessoas sintam que estão num país livre e que tem um governo que livremente deixa que as pessoas debatem. E claro está, quem falhar deve ser enquadrado no rigor da lei, porque uma coisa é a liberdade de imprensa, a liberdade do contraditório, outra coisa é a desordem, é a indisciplina. E isso é que não se deve permitir. Eu acho que isso tem que ser feito com a máxima urgência possível. Venha conhecer a creche e jardim de infância Palanquinhas. Um espaço feito a pensar no melhor para a sua criança, sob apoio de uma equipa qualificada. Dispomos de salas arranjadas e equipadas com materiais pedagógicos estimuladores. No Palanquinhas, oferecemos serviço de creche, jardim de infância e de ATL. Também oferecemos serviços de diária, recebemos crianças por um dia inteiro ou meio período. Cobrimos as necessidades das pessoas que vêm de férias ou que têm alguma necessidade específica. Estamos abertos das 6h30 às 19h nos dias úteis e aos sábados das 7 às 17h para crianças dos 3 meses aos 9 anos de idade. Estamos situados na Avenida da Independência, de frente ao ex-clube náutico. Palanquinhas, o jardim de infância onde a criança aprende a brincar e a brincar ela é feliz. Em São Tomé e Príncipe, queremos sempre bem-estar das pessoas. Vamos ajudar o ambiente, vamos ajudar a poupar, vamos trazer mais luz para toda a população. Se são clientes da EMAI, então por que esperar mais?
adiram à campanha de troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED. Basta levarem as lâmpadas que usam em vossas casas para os quiosques fixos ou móveis da EMAI mais perto das vossas casas. Reciclamos as lâmpadas antigas e damos em troca lâmpadas LED. No máximo 7 por pessoa. LED. Luz amiga. Mais poupança, mais ambiente. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.